Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa. Pode não parecer para você hoje um privilégio, mas em tempos vindouros, próximos, você vai sentir falta. Vivemos hoje realidades em que as pessoas não podem ter Bíblias, em que homens ficam na filas por horas para poder ter acesso a uma folha das Escrituras Sagradas, e nós temos essa liberdade. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Firme Fundamento. O Alice falou hoje um pouco sobre um dos fundamentos da nossa vida, que é a família. Casas, negócios, relacionamentos sem um fundamento sólido tendem a colapsar com o tempo. Muitos acham que o tempo cura todas as coisas, mas na verdade, sem tratamento ou instrução, o tempo faz com que as coisas piorem e não melhorem. O bom fundamento sempre é estabelecido com a instrução correta. Muitos bebem de fontes amargas e querem dar bons frutos, e isso não é possível. Por que é tão importante, como vimos na semana passada, nós compreendermos que os apóstolos, eles são o fundamento da igreja. Os apóstolos foram os homens que Jesus comissionou e aos quais concedeu a sua autoridade. Quando a igreja se afasta da fundação dos fundamentos apostólicos, ela inevitavelmente cai. E nós temos visto a igreja cristã brasileira caída. Temos visto o aparecimento de novos fundamentos, apóstolos que não são apóstolos, que trazem novos pensamentos que não vêm de Cristo e por consequência são conhecimentos falsos. Quando Jesus abria a boca e pregava, ele pregava como quem tem autoridade. Nós não podemos fazer parte dessa igreja se nós não submetermos a nossa vida à autoridade de Jesus, pois o Pai nos outorgou toda a autoridade no céu e na terra. Vai ser vergonhoso quando você estiver diante do Senhor e souber tantas coisas que você poderia ter feito e não fez. A autoridade de curar enfermos, ressuscitar mortos, são coisas que estão sob a autoridade da igreja e nós muitas vezes não utilizamos. A palavra de hoje tem como título a purificação do leproso. Purificação porque não é apenas um relato de uma cura extraordinária, uma cura divina, mas também algo que tem a ver com a purificação do espírito daquele homem. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 8. Nós vamos começar o Evangelho de Mateus capítulo 8 nessa noite. Helena, fica de pé, pega uma Bíblia para você ler conosco. Então lê com a Rô. Evangelho de Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. Joaquim, agora é hora da leitura da palavra. Tem que ficar em silêncio, tá? Agora fica em silêncio. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4, assim diz a palavra de Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Pai, porque a tua palavra chega a nós e nós, com liberdade, podemos lê-la, proclamá-la, buscar o entendimento.
Agradecemos, Pai querido, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos que o Teu Espírito Santo seja sobre nós. Espírito do Senhor, Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, para que nós possamos crescer em estatura, graça e fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peço que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade, que eu possa, Pai, capacitado pelo Senhor, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Tudo começa com uma história. Poderia ser um lutador, poderia ser alguém que está fazendo um arranjo de rosas, poderia ser alguém que está fazendo uma manutenção num caminhão, ou fazendo um transporte de embalagens. Esse homem, ele aparece dentro desse contexto. Provavelmente dentro de um contexto agropecuário. E aquele homem, a história não diz isso, mas a gente pode imaginar, esse homem era um homem que trabalhava na terra para alimentar a sua família. E talvez um dia, quando ele estava manuseando a relha do seu arado, ele cortou a mão. E aí ele fez o curativo, mas ele viu que aquela ferida ela não se cicatrizava. E conforme o tempo passava, aquela ferida continuava aberta. E ele foi ao médico, foi a pessoa que poderia ajudá-lo com aquilo. E aquele homem começa a examinar o seu corpo e começa a observar que há algumas manchas no seu corpo. E ele identifica aquilo como muito mais que um corte. Ele vai ao sacerdote, o sacerdote analisa toda aquela situação e declara: você está com lepra. Aquele homem não é mais liberado para voltar para sua casa, ele não pode mais se abraçar com a sua esposa, ele não pode mais ter comunhão com seus filhos, com seus parentes queridos, mas ele é tirado daquele contexto. Dá para ele um sino daqueles de vaca, para colocar no pescoço, e colocam ele dentro de uma comunidade de leprosos. E toda vez que ele tivesse que se movimentar, ele tinha que gritar quando chegasse perto de pessoas sãs: imundo, imundo, se referindo a si. Consigo imaginar aquele homem em cima lá da montanha, olhando os seus filhos correndo, a sua esposa com dificuldades para manter a casa, e ele não podia fazer absolutamente nada. Essa é a história do leproso que nós vamos trabalhar nesta noite. Eu já conversei com muitas pessoas que se propuseram a ler a Bíblia. Já comentei com vocês de uma moça lá em Luiz Eduardo Magalhães, em que eu estava ministrando um curso, e depois do curso, no intervalo do curso, aquela menina veio chorando. Ela tinha aproximadamente uns 23, 24 anos, ela veio chorando, e eu perguntei para ela: o que aconteceu? Eu falei alguma coisa que te magoou? E ela falou: não, pastor, é porque o senhor falou da leitura das Escrituras Sagradas, e eu não consigo ler as Escrituras Sagradas. Por mais que eu tente, eu não consigo. E aí eu me prontifiquei, como já fiz isso com vários de vocês, começamos a ler as Escrituras Sagradas. Na época, eu acho que eu estava lendo com a Esther. Não sei se a Raiane estava naquela época lendo também. Você é a Ingrid. A gente estava lendo com essa menina, e ela lia, ela aparecia às vezes, e aí em alguns momentos ela pegou uma sequência e continuou lendo, até que um dia ela ligou para mim e falou assim: pastor, eu já consigo ler sozinha. Passados alguns anos, estava numa conferência, não sei se era Brasília ou outro lugar, e dois pais vieram para mim e falaram assim: você é o pastor Paulo? Eu falei: como assim, né? Não, porque nós somos o pai daquela menina que você ajudou ela a ler. E agora essa menina, ela criou um ministério na igreja de leitura das Escrituras para ajudar pessoas a ler a palavra. Mas a grande maioria tem dificuldade. Com bastante frequência elas relatam experiências como essa. Eu comecei a ler o livro de Gênesis e achei interessante quando falava das coisas da criação. Eu conseguia imaginar os bichinhos, começava a ver as coisas.
Quando entrou no livro de Êxodo, parecia um filme, aquela cena das pessoas andando, coluna de fogo, milagres, maravilhas. Mas confesso, pastor, que quando eu cheguei no livro de Levítico, coisa chata. Aquele monte de mandamentos, aquela monte de coisas sendo ordenadas, tudo era tão estranho e chato que eu perdi o interesse. Talvez essa seja a sua experiência. Talvez seja. Talvez seus esforços para ler a Bíblia inteiras tenham sido interrompidos ao se deparar com passagens como a que eu vou ler agora. Você não precisa abrir. Está em Levítico, capítulo 13. Levíticos capítulo 13, verso de 1 a 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e na sua opinião a praga tiver parado, não se estendeu da sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula, o homem lavará suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote, é lepra. Não é um texto agradável de ler. Esse texto, que começa em Levítico capítulo 13, ele vai para o 13, 14, 15 e chega até o 16. Reconheço que é difícil nós nos empolgarmos com esse tipo de material bíblico, porque é muito estranho você imaginar uma situação dessa dentro do nosso mundo ocidental. Uma lepra. Mas nós já tivemos acesso a pessoas leprosas. Lá em São Paulo, certa vez eu e Rosângela fomos visitar, junto com algum grupo de irmãos, um leprosário. A lepra hoje ela já não é mais contagiosa, ela é algo que tem tratamento, mas aquele local separado lá em São Paulo, as pessoas que eram leprosas, elas estavam naquele local, nas suas casas. Quando você adentra o portão daquele lugar, você sente literalmente o cheiro da morte. Literalmente. Nós tínhamos um culto a ser programado, que acabou sendo cancelado, mas dava para se ver de longe pessoas mutiladas, pessoas que não tinham mão, ou não tinha orelha, ou não tinha alguma parte do corpo, porque ainda existe esse tipo de problema, mas para a gente é algo diferente, é algo estranho. Por outro lado, se você já teve um ente querido, que teve um problema de câncer, e fez uma biópsia por alguma razão, e teve de esperar os resultados, você sabe a ansiedade que isso provoca no coração. Tenho certeza que quando foi diagnosticado a enfermidade da menísia, as pessoas da casa dela não se sentiram bem, ficaram preocupadas. Em pequena instância nós também ficamos, não tanto quanto a família. Mas a gente pode não falar de câncer, mas falar de qualquer outra enfermidade. Alguma coisa que o teu filho tem, ou o teu cônjuge tem, alguma pessoa da tua família tem, e você não tem o diagnóstico, você fica preocupado. Conta um pastor, há alguns anos, que o seu filho foi diagnosticado com câncer. A doença ela foi descoberta nos estágios iniciais, mas ele passou por toda uma sequência de tratamentos quimioterápicos. Os médicos, entretanto, não fizeram radiação, porque o declararam completamente livre do câncer. Passado algum tempo, ele ligou para o seu pai e falou: pai, apareceu um novo caroço no meu pescoço. E ele voltou a fazer aqueles exames. Mas o filho olhou para ele e falou assim: pai, você pode ficar tranquilo, porque eu confio no Senhor em relação a essas coisas. Eu não estou preocupado com isso.
E esse pai pastor respondeu para ele, pelo menos internamente: é bom para você, que você está com essa fé, mas eu estou preocupado. E ele fala que ficou uma pilha de nervos durante 3 semanas, esperando o resultado daquele exame, até que o resultado foi positivo, e ele realmente não tinha nenhum tipo de câncer, e ele acalmou seu coração. Para um israelita da antiguidade, acordar com uma mancha estranha na pele, e ter de fazer todos os exames prescritos pelo sacerdócio, ele era um exercício de terror, porque a pior doença que se poderia ter naquela época era a lepra. As comunidades de leprosos são descritas dentro da história também, não só na Escritura Sagrada. Eles eram lugares que eram totalmente isolados, em que as pessoas elas não tinham acesso a ninguém, eles não tinham como se alimentar, a penúria era completa. As pessoas elas totalmente afastadas de todo e qualquer tipo de convívio, e eles eram considerados como pessoas imundas. Pior doença que havia naquela época. Ela era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também um parecer sacerdotal. Não havia cura para a lepra, nem qualquer medicamento capaz de sequer aliviar os sintomas. Por esse motivo, o tratamento clássico para essa doença em Israel era a quarentena. A lepra era algo que consumia o organismo da pessoa. Ia caindo ponta de dedo, nariz. Era assim, era uma coisa louca. Pessoas andavam sem nariz, sem orelha, sem partes da mão, ia caindo, realmente ia caindo, apodrecendo literalmente a pele, a carne, e aquela parte ela caía, a pessoa ela ficava sem os membros. Era algo terrível. Assim que a ferida ela era considerada como lepra, a pessoa era removida da família do povoado e afastada de toda interação com os seres humanos, exceto outros leprosos. O doente era declarado impuro, o que significava que ele não podia mais participar da comunidade religiosa de Israel. Receber tal diagnóstico era de fato algo terrível. E aí isso nos leva a Mateus capítulo 8, que é o nosso texto. Um leproso aparece com fé. Nesse capítulo de Mateus nós vemos o relato de vários milagres que Jesus realizou. Diferente do que nós trabalhamos até agora, nós vamos começar a ver a autoridade e o poder de Deus dentro da cura, milagres das pessoas. O primeiro milagre de cura foi de um leproso que naquela época da história era tão impressionante quanto levantar alguém dos mortos. E Mateus escreve no 8:1 em diante: ora, descendo ele do monte. Por que descendo do monte? Porque ele tinha acabado de fazer a pregação do sermão do monte. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Quando eu olho essa cena, eu imagino todo aquele grupo de pessoas ali, ouvindo a palavra de Deus. Deveria ter 5.000, 10.000 pessoas ali, aquelas pessoas descendo no monte, depois de ouvir o sermão de Cristo, e aparece aquele homem subindo o monte, encontrando Jesus no caminho, e aquelas pessoas elas se afastando, com nojo daquele homem, roupas maltrapilhas, um cheiro de podre. Eu lembro que uma vez nós viajamos para a praia, e a besta aqui achou que poderia desligar a geladeira para economizar energia, e nós passamos mais de um mês, quase um mês fora. Quando nós chegamos em casa, a minha esposa ficou muito feliz comigo. Aquele cheiro lá de dentro, lá de fora, a gente já sentia, parecia que tinha morrido alguém lá dentro. E aquele cheiro demorou muito tempo para sair de dentro da nossa cozinha. Foi exatamente a sensação daquele homem chegando junto com aquelas pessoas, aquele cheiro de carne podre perto deles. E a palavra de Deus diz que ele adorou, ou seja, assim que ele contempla Jesus, ele se prostra. Essa questão de você se prostrar diante de alguém tem a ver com reverência, com temor, respeito e acreditar que aquela pessoa é uma pessoa de autoridade. E ele olha para Jesus e diz: Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. Ele não tinha ouvido a palavra de Deus, mas ele ouvia a fama de Jesus. E ele sabia que havia poder em Cristo. Não havia dúvida nenhuma dentro do coração dele do poder de Cristo. Eu não sei como ele pode receber qualquer tipo de notícia a respeito de Cristo, visto que os leprosos ficavam totalmente separados da comunidade. Da mesma forma, entretanto, a fama que percorria toda a terra a respeito daquele médico extraordinário havia alcançado os leprosos, e esse homem foi convencido. Ele se prostrou perante Jesus e confessou em nossa linguagem: eu não sei se o Senhor vai me purificar ou não, mas eu sei que o Senhor tem poder para isso. Quando me ponho, você, quando nós nos pomos de joelhos diante de Deus, preocupado com alguma coisa, se você o faz sabendo que Ele tem capacidade para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Você não se ajoelha perante Deus para orar para um Deus que você não acredita. Pode ser desespero, pode ser necessidade, pode ser desejo, pode ser qualquer outro motivo, mas você só se ajoelha diante de Deus por confiar no poder dEle. Nada é impossível para Deus. No entanto, eu também tenho consciência suficiente da soberania de Deus para entender que com muita frequência o que eu peço a Ele, Ele não me concede. E isso me entristece. E eu creio que entristece você também. Nós acreditamos em um Deus poderoso e muitas vezes o questionamento que vem ao nosso coração é: por que Deus? Por que Jesus? Por que o Senhor permitiu isso? Coisas pequenas, coisas mais sérias, coisas tranquilas, outras coisas não tão tranquilas. Iniciamos um processo doloroso, e eu não estou querendo ser sentimentalista nem nada, mas é a realidade. Um processo de chegada do primeiro ano sem o Rafael. A dor, ela vai tomar o coração nosso. Algumas pessoas vão se sentir mais e outras sentir menos. Mas tudo isso é um processo, e esse tipo de coisa vai trazer à memória mais uma vez: por que Deus? O Senhor permitiu isso. Quando ouvimos não a Deus, nós temos de prosseguir em nossa vida dizendo como Cristo disse: Deus, se não é isso que te agrada, se a tua vontade é diferente daquilo que eu desejo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. O leproso parece ter entendido isso, pois expressou a confiança de que Jesus podia curá-lo, se essa fosse a vontade dele. Como Jesus respondeu? A primeira coisa que ele faz é algo que é totalmente fora do contexto do povo israelita daquela época. Jesus o tocou. É algo que eu tenho falado com vocês com frequência desde o início da nossa igreja, em que nós temos que humanizar mais os nossos relacionamentos. Fiquei muito feliz com o aniversário da Rô. Eu vi várias pessoas ligando para ela, da igreja. Pessoas que estavam acostumadas a mandar fotinha, figurinha, cachorrinho, borboletinha. Gente, não faça isso no meu aniversário. Esqueça, mas não faça isso. Porque eu acho que a maior falta de respeito, a maior declaração de falta de amor e carinho pela pessoa, é você simplesmente não se comunicar, no mínimo, com uma mensagem de áudio. Eu tenho certeza que cada um de vocês já se acostumou a, no dia do aniversário, em algum momento do dia, receber uma ligação minha e eu falar com vocês. Se eu não consigo falar, eu deixo um áudio para vocês. Mas o meu objetivo é ter uma fala. E nós temos que cada vez mais tentar humanizar os nossos relacionamentos. O leproso entendeu isso. Jesus olha para aquele homem e o toca. Jesus não tinha que tocar aquele homem. Ele é o autor da vida. Debaixo da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Mas ele toca aquele homem. Ele colocou a mão no corpo repulsivo de um leproso, e isso violava todos os princípios da sociedade na época. Segundo os princípios, ele não poderia entrar no templo. Ele não poderia sentar junto com pessoas. Ele se tornava imundo como aquela pessoa era imunda. Mas Jesus toca nele.
E em seguida ele diz: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O homem que nada podia fazer para se purificar, foi purificado pelo toque de Jesus. Jesus fez para ele o que ninguém poderia fazer. Jesus, ele fez por mim e por você o que ninguém poderia fazer. Ele nos purificou como uma criatura miserável que nós somos. Filipe falou um pouco sobre isso. O homem que nada podia fazer, ele se rende a Cristo. Mateus em seguida escreve, Jesus dizendo: não o digas a ninguém. Jesus não queria que as pessoas se aglomerassem ao seu redor e buscassem apenas a cura física, mas que buscassem a cura espiritual. Nós buscamos cura física, sim, mas mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Naqueles momentos que nós estivemos junto com a Vânia e André, especialmente lá no hospital, o grande clamor do nosso coração era que houvesse algum momento de arrependimento. E Rafaelzinho lá na cama, com os tubos, totalmente imobilizado. E aí a gente teve a oportunidade de orar, sim, pela cura e restauração dele, mas principalmente pela cura espiritual dele. Em certo momento, eu não me lembro se foi comigo, com a Vânia, com nós três, eu não lembro, eu sei que ele demonstrou claramente, fisicamente, dentro das possibilidades dele, que ele estava arrependido, e a gente pôde perceber que ali houve uma cura espiritual. Isso é o mais importante. Jesus Cristo estava preocupado naquele momento, que aquelas pessoas tirassem o foco da palavra de Deus e começassem a focar apenas no material, que é algo que o Alice falou em partes também. Essa preocupação exacerbada que nós temos de prosperidade, 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 a gente não vive mais, não tem mais tempo com as pessoas. Em vez, Jesus olha para ele e fala: não vá se expressar, não fala a ninguém. Em vez disso, disse ao homem: vai se mostrar ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele o instruiu a fazer o que a lei de Deus exigia no livro de Levítico. Ele precisava voltar ao sacerdote, a fim de que aquele homem que havia condenado ele ao exílio, também novamente o libertasse. O sacerdote então poderia declará-lo limpo e ele permitir a ele que ele retomasse a sua vida na sua sociedade, no seu grupo, na sua família. O que Jesus quis dizer com fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo? Obras. Nós falamos um pouco sobre isso. Obras. Não basta você declarar. Não basta você simplesmente dizer que você é cristão. Algo tem que ser feito a mais. E Jesus fala: vai fazer a oferta que Moisés ordenou. A lei de Deus no Antigo Testamento exigia que as pessoas curadas de lepra oferecessem um sacrifício, e eles tinham que levar uma oferta. Porém, aqueles homens que eram leprosos, eles não tinham nenhum tipo de recurso. Eles viviam com o mínimo do mínimo do mínimo, e muitas vezes viviam na penúria, e morriam na penúria. Como que um homem como aquele poderia oferecer algum tipo de oferta? Uma vez que a pobreza dos leprosos costumava ser extrema, a lei de Deus apresentava disposições especiais. Se o indivíduo curado fosse especialmente pobre, ele era autorizado a oferecer um sacrifício inferior ao que era exigido às pessoas de uma condição normal. Nessa história, nós vemos maravilhosas demonstrações da compaixão de Cristo, tocando o leproso e o curando da sua enfermidade. Aleluia. Contudo, há uma outra aplicação que nós não podemos deixar passar. Se aquele homem, sendo curado de lepra, ele foi a ele ordenado que levasse uma oferta de sacrifício ao sacerdote, eu fico imaginando eu e você, que fomos regenerados pelo Espírito Santo.
de algo muito pior do que lepra. Era uma coisa que não consumia o exterior. O nosso problema não está fora, mas está dentro. O nosso coração é um coração miserável, um coração ruim, que só pensa em nós mesmos. Mas nós fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Se nós somos convertidos, então nós somos purificados de algo muito mais mortal do que a lepra. Eu e você fomos purificados dos nossos pecados. Quando chamados pelo Espírito Santo, nós viemos a Cristo e pedimos humildemente a Ele: Senhor, me purifica dos meus pecados. E Ele olha para mim e para você e fala: ser limpo. Ele olha para o Nicolas e fala: Nicolas, ser limpo. Paulo, seja limpo. E cada um de nós, Ele purifica. Por isso agora nós podemos nos colocar diante de Deus Pai, purificados dos nossos pecados, não vestidos de vestes rotas, estragadas, mas com novas vestes. Se Jesus, entretanto, ordenava que o leproso fizesse uma oferta em resposta à sua cura, qual deveria ser então a nossa resposta em relação à nossa causa? A nossa cura, a nossa libertação. Quando Jesus nos salvou, Ele nos comprou por um preço elevado. Nós não somos donos de nós mesmos. Na verdade, nós não somos donos de nada. Ele é dono de tudo. Cristo, porém, nos deu uma pérola de grande valor chamada nossa salvação, e Ele nos ordena: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Ele nos ordena que devolvamos 1/10 de tudo o que recebemos. Para algumas pessoas isso parece difícil. Pessoas que são novas convertidas, elas têm dificuldade com isso. Não é apenas um clichê quando dizemos que o Senhor ama quem dá com alegria. Ele recebe como adoração quando uma pessoa derrama no altar do Senhor a sua oferta, em que Ele olha para toda a semana de provisão daquilo que aconteceu, em que você olha a alimentação que você teve, as frutas que você comeu, a água, o refrigerante, a pizza, o que quer que seja. Estávamos lá na quinta-feira, comemorando lá o aniversário da Rô, e a gente estava comendo aquela pizza saborosa, em que o Alice maculou com aquele ketchup, mas a gente tem que amar ele apesar de tudo. E a gente olha para essas situações e nós temos que ser gratos a Deus. Num dia como hoje, como domingo, dia do Senhor, é impensável você não pensar, falar assim: eu vou levar alguma coisa ao Senhor, como uma oferta ou o meu dízimo. Fico feliz por ter a oportunidade de entregá-la ao Senhor, pois o que lhe dou nada é mais do que aquilo que o Senhor já havia me dado. Eu não consigo imaginar aquele leproso, depois dele ser curado, depois dele passar pelo sacerdote, depois de tanto tempo, não se fala quanto tempo, ele conseguir voltar para a família dele, abraçar a sua esposa, abraçar os seus filhos, poder ter contato com a sua família. O sacerdote fala para ele: agora você tem que trazer a oferta. E ele fala: não é possível, eu já sofri demais, você quer que eu ainda leve? Eu duvido isso. Eu tenho certeza que aquele homem, ele com o coração dele grato e alegre, ele falou assim: é só isso que eu tenho que entregar pela minha grande salvação? Posso apenas imaginar que o leproso fez oferta com alegria, pois devia estar mais grato do que as palavras poderiam expressar. Portanto, nós que fomos purificados de uma lepra muito pior, devemos estar dispostos a apresentar a oferta que o nosso médico gracioso exige. Por que eu pedi para você trazer a sua oferta no altar antes da palavra? Porque eu não estou aqui para gerar emoção em você, nem gerar constrangimento em você, para que você venha fazer apenas porque eu falei. Então eu ministro a oferta primeiro, para você ter toda essa semana para você pensar o que é que eu vou oferecer para o meu Deus. Não apenas um dia, não apenas no sentido financeiro, mas como que eu vou expressar a Deus a alegria de ter clamado a Ele: Deus, me purifica dos meus pecados. E Ele olhar para mim, para você nos olhos e falar: ser limpo. O que é que eu posso oferecer?
Nós temos que sempre entender que essa oferta, ela não se limita a recursos financeiros, mas se estende a uma mudança radical na minha vida e na sua vida, em relação a nós mesmos, meu relacionamento com os meus entes queridos e familiares, porque são coisas diferentes. A minha mãe é meu familiar, ela é meu parente, ela não é minha família. Minha família é Rosângela e Luísa, e Vicenzo, que está lá em Cuiabá. A minha mãe, ela é minha parente. Quando a Luísa, ela sair do nosso contexto e ela constitui uma família, ela vai deixar de ser minha família para ser meu parente. É por isso que nós temos que zelar tanto pelo nosso relacionamento conjugal, aqueles que o têm, porque é a coisa mais próxima que se tem do relacionamento do pai com o filho. Não é você com o seu filho, mas é nós com o nosso cônjuge. A oferta não se limita a recursos financeiros, mas é esperado que você mude radicalmente. Primeiramente, olhando no espelho. Faça uma meditação diária em relação à sua vida. É algo que eu tenho feito, não olhando para o espelho, mas eu tenho feito no silêncio da minha cama. Antes de dormir, eu começo a repassar algumas coisas. Então eu começo a olhar, falo, pô, o Senhor me deu isso, me concedeu aquilo, eu vivi isso, eu pude atender tal pessoa, eu pude fazer isso. E aí você dá uma passada no seu dia, eu identifico erros, identifico falhas. Então a primeira coisa é eu. Depois é eu e Rosângela, eu e Luísa, eu, a igreja, eu e a sociedade. Essa análise é algo que está faltando na igreja hoje. E aí acaba impossibilitando a mudança da transformação, porque nós nos acostumamos a viver como nós somos, como estamos. Isso não é agradável ao Senhor. Espero que essa semana você pense no leproso. E lembre-se que você pediu para que ele pudesse te limpar dos seus pecados. Ele olhou para você e falou, ser limpo. Que oferta você vai trazer ao Senhor? Pode ser que o Senhor toque em você em uma oferta financeira. Pode ser que o Senhor toque em você para você trazer uma oferta de alimento para a favela. Pode ser que o Senhor toque para você em algum dia, você encontrar alguém que está com fome e entregar um prato de comida, alguma coisa, não sei. Mas é algo que você tem que, não pode deixar passar. Você tem que oferecer alguma coisa ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor pelo exemplo deste homem leproso, que deixou de ser leproso. Nós não sabemos a continuidade dessa história, se esse homem simplesmente ele retornou para o seu labor diário, se ele foi um homem que evangelizou e trouxe a palavra do teu testemunho. Mas nós sabemos que houve uma mudança na vida dele. E nós somos alcançados por essa história nesta noite. Que nós possamos, Pai, identificar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, e possamos ser encontrados como filhos amados em quem o Senhor se alegra e tem prazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus.